bonitão e bonitona, confesso que já estou tentado a levar esse carro para casa, hein? Hoje a gente vai falar dos veículos híbridos. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Vou conversar com o Euler e se você tem dúvida, manda nos comentários que a gente responde para você. Confere o vídeo que tá muito legal e eu tô pensando em levar esse carro para casa, hein? Vem comigo! E para falar então de carro híbrido, estou aqui com o Euler. Tudo bom, Euler? Beleza, Marcelo? O Euler é consultor de vendas da Autoforte. Euler, primeira dúvida que eu acho que todo mundo deve ter é o seguinte: quais as características principais aí do carro híbrido comparado de repente ao carro de combustão tradicional? Vamos lá, Marcelo. É o seguinte, o carro híbrido, ele funciona com dois motores. Um motor a combustão, certo? Que é o convencional. É o convencional, gasolina, etanol, diesel, e um motor elétrico para auxiliar o funcionamento dele. Qual que é a finalidade disso? Baixar a emissão de poluentes e gerar economia de combustível. O carro híbrido, em média, ele tem uma autonomia de 20 km por litro. Na sua média. Na média. Enquanto o de combustão tradicional varia aí na casa de 10. Uns 10 km, dependendo do veículo, tá? Dependendo do motor. Bacana. Existe uma polêmica muito grande com relação também ao carro elétrico. Esse é um carro, o carro híbrido não precisa ser recarregado, né? Ele é recarregado automaticamente com o seu funcionamento. Exatamente, exatamente. Conforme o motor, a combustão gera energia, ele vai recarregando e também recarrega nas frenagens, tá? A bateria não precisa ser recarregada, apesar que já tem alguns modelos híbridos que tem a tomada de recarregar, mas não são todos, tá? Existe hoje no Brasil uma grande deficiência de pontos de energia para recarregar o carro elétrico. Talvez seja a grande diferença com relação ao híbrido, né? Exatamente. O carro elétrico, ele é muito mais econômico, né? Ele sai muito mais barato do que um carro híbrido. Uma média de consumo, vamos porque dizer... apesar dele não ter o consumo da combustão, ele tem um consumo da energia. Você vai recarregar ele na tomada, né? Tem pontos de recarga. Uma média de recarga do carro. Vamos botar aí, a cada 10 km você gasta R$1, em média. Em média. Para recarregar um carro elétrico. Carro elétrico. Tá? A grande deficiência hoje do carro elétrico no Brasil é pontos de recarga que ainda não tem. Mas, com os anos aí, a tendência... Aos poucos, a tendência é isso aí, vai ficar no mercado, tá? A tendência é que os motores a combustão realmente saiam de linha. Mas isso é no futuro. E uma coisa que todo mundo em casa deve ter dúvida: em relação à manutenção do carro. É igual a do carro combustão convencional? Os preços são maiores? Como funciona? Então, a manutenção é um pouco mais, vamos dizer assim, específica, né? Tem que ter uma especialização melhor dos mecânicos e isso... Não é todo mecânico que trabalha, né? Talvez por isso que talvez seja um pouco mais alto. E o custo disso é um pouco mais elevado. Tá? Porque precisa da especialização, Exatamente. que nem todo mundo nesse momento ainda tem, né? São poucos carros ainda que estão rodando. E a grande dúvida, não só minha, mas de todo mundo, né? Como ficam os carros a combustão? Como vai ser o futuro dos carros aí a combustão? Vão virar os carburados, né, de hoje, né? Hoje a gente tem aqueles carburados, né? Que ainda tem, claro que não vão deixar de existir, né? Mas a fabricação vai ser parada. Isso aí o futuro é esse. Mas apesar de tudo, esse é um carro que tem muita potência. Por exemplo, esse aqui eu estava vendo a ficha técnica dele, são 204 cavalos de potência. Sim. É um carro que não perde em nada para um carro a combustão, 100% combustão, né? Não perde. O rendimento do veículo, ele vai continuar da mesma forma como o carro a combustão normal, tá? Tá aí, gente. Esse então é o futuro do Brasil, né? Não só do Brasil, do mundo, né? Exatamente. Menos poluente, que eu acho que talvez é o que mais... É o principal, né? A principal característica desses veículos aí é não emitir a emissão de gás carbônico dos carros de combustão ainda é muito alta, né? Não só os carros, mas qualquer veículo automotor. Exatamente. Né? Alguns países europeus, eles já são 100% elétricos. Os veículos lá são 100% elétricos. Não tem carro a combustão mais fabricando lá. Agora, só para finalizar, em termos de preço, é um pouco mais elevado também, né? Hoje, aqui no Brasil, um exemplo assim, né? É claro que é uma média. Um carro elétrico hoje, 100% elétrico, o mais barato hoje ele custa R$150 mil. Tá? É um preço básico, um carro, vamos dizer assim, um carro como se fosse um popular,
mas que começa com 150 mil reais. É um valor um pouco mais alto, Mas a tendência, tem os seus benefícios. a tendência isso é baixando, porque conforme a fabricação produção vai aumentar, vai baixar. Então, finalizando, vantagem e desvantagem no seu ponto de vista do carro elétrico. Vantagem do carro elétrico, muita economia, tá? A gente é muito econômico, o carro elétrico é muito econômico, não vai emitir poluente. E a desvantagem é, hoje no Brasil, a gente não tem muito posto de recarga, porque o carro 100% elétrico ele precisa ser recarregado. E isso é a grande Precisa vantagem. ser recarregado. Então assim, hoje a gente encontra, tem postos, né? Ainda nas estradas, já tem postos nas estradas de recarga. Você pode recarregar em casa, né? Você pode recarregar em casa. E você tem shoppings, aeroportos, alguns estacionamentos que já tem essas tomadas para recarga de carro elétrico. Vantagem e desvantagem do híbrido, na sua opinião? Cara, o híbrido para mim é sensacional. Por quê? Ele... Você também não... é mais econômico? Primeiro, você não precisa recarregar a bateria dele. O sistema dele faz com que você recarregue automaticamente. Né? Igual eu falei, nas frenagens, na aceleração, quando o motor a combustão entra junto com o motor elétrico, ele já manda carga para a bateria. Né? Então, assim, para mim, o híbrido, eu não vejo desvantagem nenhuma nesse carro. Só vejo ponto positivo. Tá aí então, pessoal. Espero que tenha esclarecido a dúvida de todo mundo, né, Euler? Caso fique alguma dúvida, o pessoal pode mandar nos comentários para responder pra gente. Pode sim, com certeza. Obrigado pela atenção. É isso aí. Fica com a gente. Se você gostou, se inscreve no canal. Não deixe de deixar o seu like. E semana que vem tem mais.